Você está com dívidas no Bradesco e não está sabendo mais como lidar com essa situação? Você está com medo de que tenha seu bem, sua casa, seu imóvel bloqueado, penhorado, seu carro, seu salário, sua pensão, que seja bloqueado, penhorado e você não sabe como lidar com isso? Você não sabe qual é o valor da dívida que pode ser levada a processo e execução judicial, não está mais conseguindo dormir direito por causa disso, isso só tem trazido preocupações para você? Nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre esse assunto. Eu vou te trazer um passo a passo completo, desde tipo de dívida, situação de penhora de bens, quando acontece, quando não acontece, quais os valores, quais os riscos, como fazer se isso acontecer. Isso é importante para que você possa ficar mais tranquilo, mesmo com dívidas. Você entender que sim, há soluções, há saídas, desde que você tenha conhecimento e entendimento disso. Por isso te convido para você ficar até o final dessa aula, onde a gente vai explicar detalhadamente, uma aula bem densa, bem explicativa, mas vale a pena para você sair dessa preocupação. Vem comigo agora. Vamos já para o objetivo da aula. Nós comentamos antes em relação à situação de dívidas com o Bradesco, mas isso também vale muito para outras instituições financeiras, não só o Bradesco. Elas são muito semelhantes à forma que elas agem, que elas atuam. Então, se você tem outros tipos de banco, outras dívidas em outros bancos, pode-se utilizar isso aqui também, vai ser importante para você. Ok, Jaime, o que eu vou aprender hoje? Então, vamos lá. Se existe valor mínimo para o processo, se dívida de 15 mil pode virar uma ação judicial, como os bancos realmente tomam decisões em relação às cobranças, o que aumenta ou diminui o seu risco em relação às cobranças, como agir da forma correta. Tá? Então essa aula, o que ela é? Ela é baseada em prática real do mercado com fundamentos jurídicos. Não é uma regra 100%. Tá? É importante que a gente está falando aqui, ó. Sempre na dúvida, o que a gente fala? Em termos gerais, há fundamentos jurídicos? Há. Há práticas do mercado? Sim, é o que o mercado pratica. Na dúvida, leve seu contrato a um escritório de advocacia, a um advogado, a um escritório jurídico, para que te dê a orientação correta, porque cada caso é um caso, mas aqui você já vai ter uma ideia para que lado você vai andar, para que lado você vai correr e para que você possa ficar mais tranquilo diante da situação que você está passando. Vamos lá então. A grande dúvida, uma dívida de 15 mil no Bradesco pode virar processo? Por que eu coloquei 15 mil aqui? Porque foi um questionamento até de um seguidor. Ah, eu tenho uma dívida de 15 mil, mas isso pode ser 5, pode ser 15, pode ser 50... Mais para frente a gente vai ver em detalhes isso. Pode virar processo? Porque o que acontece? Muitas pessoas vivem com medo por causa de uma dívida de 5, 10, 15 mil, né? E esse medo, será que ele é real? Ou ele é exagerado e de repente você conseguiria lidar com essa situação e trabalhar de uma forma melhor sem que você tivesse uma pressão maior? Você vai entender isso com clareza hoje, é nessa aula que nós vamos falar sobre isso. E agora me conta aqui, tá? Você está passando por isso? Seja no Bradesco, seja numa outra instituição financeira que você está devendo 5 mil, 3 mil, 2 mil, 10 mil, 50 mil, 100 mil, não sei qual é o valor que você está devendo e você tem dúvidas sobre essa dívida, como se portar, como negociar, como lidar com isso? Comenta aqui nos comentários e já faz o seguinte, curte esse vídeo, compartilhe para que ele possa chegar em mais pessoas e a gente possa estar orientando mais pessoas através dessas aulas que a gente tem colocado aqui para você. Temos muitas aulas, né? Mas cada uma delas tem uma instrução diferente e quem sabe alguém esteja precisando dessa orientação. E se você curtir e compartilhar, ela vai chegar para mais pessoas. Esse é o intuito de a gente poder ajudar mais pessoas. Bem, a dívida de 15 mil pode virar processo, então? Sim, banco pode processar uma dívida de 15 mil. Mas atenção,
não é automático, não acontece sempre, não depende só do valor, são vários fatores que vão influenciar na tomada de decisão do banco, da instituição financeira, em levar uma execução judicial, uma cobrança judicial, uma dívida. É importante a gente estar atento aqui que não existe um valor mínimo definido por lei. Ou seja, dívida é dívida. Seja R$5, 10, R$1.000, 5.000, 15.000, 50.000, 100.000, 1 milhão, 2 milhões, 50 milhões. Qualquer dívida vencida, por lei, a instituição financeira ela pode fazer uma cobrança judicial. Então não importa o valor. Porém, é o que a gente vai explanar agora na prática. Qual o valor da dívida que pode ir à cobrança judicial? Por quê? Tem valores? Tem. Na prática tem. E aí você vai entender. Nós já falamos isso em outros vídeos também, mas aqui mais específico falando em relação ao Banco Bradesco ou outra instituição financeira, Banco do Brasil, Caixa, é muito semelhante esse processo. A base legal da cobrança. Então nós vamos te pontuar a questão legal. Toda dívida é um contrato, ou seja, independente da situação, mas é cheque especial, nós temos um contrato com a instituição financeira. É o rotativo, nós temos um contrato que a gente assina, mesmo que digital a gente tem um contrato. Então o banco tem o direito de cobrança judicial. E isso é garantido pelo Código Civil e Processo Judicial. Garante a instituição financeira a cobrança judicial. Ou seja, qualquer valor pode ser cobrado na justiça, independente se é 5 ou se é 50 milhões. R$5 ou 50 milhões, existe sim essa possibilidade. O que nós precisamos entender aqui? Alguns mitos que se falam e é preciso que sejam clareados. E eu sempre falo nos vídeos, não significa o valor, são outros fatores que vão te ajudar. E por isso é importante você aprender, porque mesmo você devendo à instituição financeira, não significa que vai gerar um processo, que você vai perder bens, e nós falamos isso em tantas aulas no canal do YouTube. Mitos comuns que não são regras. Você precisa entender isso. Só processo acima de 50 mil? Não. Algumas pessoas falam que há processo só acima de 50 mil, mas não é verdade. Dívida pequena nunca vira processo. Dívida pequena vira processo. Lembra que eu comentei? Banco não compensa processar valores baixos. Depende. Na maioria das vezes não compensa, mas existem riscos. Então esses pensamentos a gente tem que entender, tá? Que não refletem a realidade. E às vezes pode acontecer de a gente deixar de dar uma atenção para uma dívida e ela virar uma situação que complica. É por isso que nós estamos explicando aqui para você o passo a passo. É por isso que as nossas aulas, elas são completas, elas são de 20 minutos, 25 minutos, 30 minutos, porque nós explicamos o passo a passo. Quais os riscos, tudo o que acontece. Vamos lá. A verdade é real. Como o banco decide de verdade se ele vai cobrar ou vai entrar com uma execução, uma cobrança judicial? O banco não pensa com emoção. Por quê? O banco não é como um amigo, não é como um vizinho, como o pai, como a mãe. Ele não pensa com a emoção. Ele é meu amigo, ele é tantos anos que ele é meu cliente aqui, eu não vou cobrar dele. Não, eles não têm essa... É uma instituição jurídica, então para ela o que vale é a razão, o direito que eles têm de executar ou de cobrar. Não tem essa questão de emoção. Ele pensa como empresa, tá? Ele analisa. Então o que o banco vai avaliar? O custo do processo, se é viável ou não. Qual é o custo do processo para eu entrar com uma cobrança judicial? A chance de recuperar o dinheiro. Bom, aquela pessoa lá, eu vou ter chance de recuperar esse recurso ou não? Qual é o perfil dela? Nós vamos ver para frente isso. Então isso se chama o quê? Custo versus benefício. Ele faz esta avaliação aqui. Dependendo do valor da dívida, compensa ou não compensa o investir. E se ele tiver ganho de causa, inclusive, os custos judiciais ainda vão ser por conta de quem? Do devedor. Então ele faz esse tipo de avaliação. O tempo para que ele recupere esse recurso, ele também faz esse tipo de avaliação. Não estou aqui
colocando medo em você, estou só criando situações e aí você vai entender que sim, você pode também ficar mais tranquilo com todas essas orientações. Qual é o principal fator que o banco vai avaliar, que a instituição financeira vai avaliar se vai entrar com uma execução ou não? Ponto mais importante, o valor da dívida não é o principal fator. Ou seja, se é 10 mil, 5 mil, R$1.000, 1 milhão, 5 milhões, não é o principal fator. O que o banco olha? O perfil da pessoa. O que é o perfil dela? Como é que ela é? O que essa pessoa tem? Quais os bens que ela possui? O perfil dela é de pagador ou pagadora? Aconteceu algum percalço que ela entrou numa situação dessa? Ela possui bens, não possui bens? Que tipo de bens ela possui? Né? Como é que é a índole dela? O caráter dela, o caráter da família, das pessoas próximas? Eles fazem uma avaliação sim. E aí a pergunta-chave do banco é, essa pessoa tem de onde pagar, ela tem onde buscar recursos, ela tem aonde levantar recursos para pagar essa dívida, e o perfil dela é de um pagador correto, é de um pagador que vai honrar esse compromisso que ele está assumindo? É isso que eles fazem, para decidir se vai entrar ou não. Aí, nós vamos lá, quais são os fatores então dentro desse perfil que o banco vai avaliar? Vamos lá. Fator 1, bens. Você tem bens no seu nome? Ele vai pensar, bom, tem casa, tem carro, tem terreno, tem dinheiro em conta? Se sim, aumenta muito o risco de processo, porque pode haver penhora de alguns bens. Importante que nós temos aula onde a gente fala, onde, dependendo do tipo da dívida, mesmo que você tenha bens, e havendo sim o bloqueio, a penhora desses bens, você pode solicitar o desbloqueio, porque ele pode se encaixar dentro do quê? Do mínimo existencial. E aí você está amparado por lei para que, mesmo você tendo esses bens sendo bloqueados, você pode solicitar o desbloqueio desses bens, ok? Então ele vai avaliar isso. E eles usam isso como argumento para te colocar medo. Fator 2, renda. Eles vão entender lá, bom, essa pessoa tem uma renda comprovada, viável? Salário, CLT, uma renda fixa já estipulada, aposentadoria, uma pensão, empresa no seu nome, olha, é importante, tem empresas no seu nome, então significa que é uma pessoa que tem uma visão diferente, quem sabe, que tem um recurso que não está no seu nome de pessoa física, mas tem recursos oriundos de pessoa jurídica. Isso facilita bloqueio judicial, desconto direto e, como resultado, mais interesse do banco em abrir um processo, uma execução para a cobrança dessa dívida. Fator 3, comportamento. Eles olham para você. Qual é o teu comportamento? Como você age com a dívida? Ou seja, você ignora totalmente a dívida? Nunca responde às chamadas, à atenção do banco? Faz propostas de acordo? O que você mostra nas redes sociais? Ou seja, eles vão avaliar o teu comportamento. Se você dá uma atenção, se você de vez em quando faz propostas de pagamento aqui, essas propostas de acordo, a gente tem várias aulas onde a gente explica como fazer essas propostas de acordo para que você possa negociar, pagar com descontos que podem chegar inclusive a 70%, 80%, 90% de desconto, dependendo do tipo de dívida. Por exemplo, então se eles percebem que você tem a intenção, tem o interesse de acordo, é mais difícil de ir para uma execução. E outra, o que você mostra nas redes sociais? A pessoa diz que não tem condições de pagamento, mas está nas redes sociais demonstrando outra coisa. Está demonstrando ali, ostentando carros, ostentando relógios, ostentando luxo, viagens, festas, sei lá, outras coisas. Cuidado então, se você está com dificuldade financeira e está devendo para a instituição financeira, hoje com a tecnologia você faz uma busca geral de tudo e sem muito esforço. Então ele sabe detalhe por detalhe da sua vida, da minha vida, da vida de cada um que está com problema financeiro. Detalhes, ele sabe de tudo. Hoje tem tecnologia para tudo. Então não, se você está demonstrando, dizendo que não tem condições, mas você apresenta outra situação nas redes sociais, nos ambientes que você frequenta, existe um risco muito grande, tá bom? Então isso aumenta o risco,
Porque o banco entende que só via justiça eu vou conseguir cobrar, porque a tua demonstração é outra em relação à dívida que você possui. Vamos lá, fator 4, tempo. Ou seja, qual é o tempo que você está devendo? Então, tempo da dívida importa também na decisão da instituição financeira de entrar com uma execução de cobrança ou não. Em média, nós não estamos dizendo que isso aqui é uma regra, tá? A linha do tempo simplificado na média do mercado, nas práticas do mercado. Ou seja, até 30 dias o que acontece? Você ficou devendo 30 dias, o que o Bradesco faz? Vai fazer cobranças, aquelas ligações normais, o WhatsApp, o e-mail, né, que você recebe. 30 a 90 dias uma cobrança mais forte, você vai para o Serasa, você vai para o SPC, já vem essas cobranças, nós precisamos acertar. 90 a 180 dias entra numa fase mais crítica ali, onde a instituição financeira já começa a colocar algumas ameaças, nós vamos enviar para execução de cobrança, nós vamos encaminhar para a terceirização dessas dívidas. 6 meses a 1 ano, dependendo do tipo de dívida a instituição financeira faz o quê? Encaminha para uma empresa terceirizada fazer essa cobrança, ok? 6 meses a 2 anos, jurídico e extrajudicial. O que tem uma situação diferente aqui, tá? Uma cobrança extrajudicial não significa que ela está já com condições de penhora de bens, ou seja, está num escritório jurídico, com um advogado da instituição financeira que vai tentar acordos com você e para acertar essa dívida, que tem sim um poder já de cobrança, um poder de negociação jurídica. Mas, no entanto, é extrajudicial. Para que exista uma penhora, um bloqueio de bens, a cobrança tem que ser o quê? Esse escritório de advocacia, esse escritório jurídico, vai enviar essa cobrança para o juiz, que o juiz vai determinar a penhora e bloqueio desses bens. Então, é um passo diferente, ok? Então, se está aqui ainda, você tem condições de negociar em condições bem boas, tá? 1 a 3 anos, possível de processo, aí sim já entra para uma execução judicial, e após isso, execução, bloqueios, tá? Mas lembre-se, sempre a partir de 1 ano em diante aqui, o teu poder de negociação, mesmo estando com extrajudicial ou judicial, ela já é muito maior. Já estando com terceirização, você consegue negociar melhor, inclusive, essas dívidas. Fator 5, tipo de dívida. Atente a esse detalhe. O tipo de dívida vai impactar muito na decisão da instituição financeira encaminhar para uma cobrança judicial ou não. Por quê, gente? Vamos entender aqui. Nem toda dívida é igual. Por exemplo, cartão de crédito, o risco é menor. Empréstimo pessoal é um risco médio, depende do valor aí, outras situações. Dívida com garantia, então alto risco. Tá? Então garantia igual a maior facilidade de cobrança. Importante você entender isso aqui. Por exemplo, cartão de crédito, empréstimo consignado, empréstimo pessoal, o risco é muito baixo aqui de haver uma cobrança ou um processo judicial, muito baixo mesmo. Empréstimo pessoal também existe um risco médio, aí vai entrar outros fatores que nós falamos antes, e uma dívida com garantia, ou seja, você deu um bem como garantia, seja um fiador que assinou de avalista para você, seja um imóvel que você deu como garantia, seja um veículo que você deu como garantia, seja um equipamento de trabalho que você deu como garantia, o risco é maior num processo, uma execução judicial, independente do valor da dívida, entendeu? Faixas práticas. O que acontece na prática? Lembre-se, eu falei que não é regra, mas existem possibilidades. Até 5 mil de dívidas, nós temos um outro vídeo onde a gente fala sobre isso também, quais são os valores de dívidas que podem gerar processo. Até 5 mil de dívida, raramente vira processo. Tá? 5 a 20 mil, depende do perfil. Lembra, nós falamos aqueles 5 perfis que a gente falou? A instituição financeira vai avaliar. Então 5 a 20 mil depende do perfil e do tipo de dívida. 20 a 30 mil, já é mais comum, sim, pode já acontecer um processo judicial, cobrança judicial com uma dívida de 20 a 30 mil reais.
Acima disso, o risco acontece maior ainda. Eu já vi dívidas, inclusive, de 150 mil não tendo processo judicial execução. Porque a instituição financeira fez um apanhado de todos aqueles 5 fatores lá que eu comentei e entendeu que não era viável e que não compensava. Como já vi dívidas de 5 mil, de 10 mil acontecerem processos judiciais e execução judicial penhora de bens. Se atente a esses detalhes. Por isso que é importante você avaliar o teu caso, a tua situação, para entender melhor. Diante de tudo que eu tenho falado aqui, você vai avaliar a tua situação. Bom, eu tenho essas características. A minha dívida é essa ou aquela. Ela se encaixa dentro de um perfil que existe possibilidades. Ou ela se encaixa dentro de um perfil onde não há possibilidades de bloqueio de bens. Então você vai entender isso. Olha isso que é importante também. O banco não quer te processar, não é viável para ele, tá? O banco quer o quê? Receber. O processo só acontece quando ele acredita que consegue tirar algo de você. O maior erro das pessoas é o quê? Viver com medo, tomar decisões no desespero, fazer novas dívidas, e isso piora tudo. Por isso é importante isso. Você entender que não há necessidade de você tomar decisões no desespero, no medo, porque isso vai acontecer de uma hora para outra. Não, existe todo um processo, existe todo um tempo para que as coisas aconteçam. Enquanto isso, você vai se preparando para poder lidar com essa situação. Eu sempre falo que existe... nós vamos ver para frente aqui, não vou antecipar aqui para que você possa entender melhor como que você vai poder lidar com essas situações, ok? Vamos lá. O que mais acontece na prática? A maioria das dívidas não vira processo. Sabe por que também um detalhe importante que não vira processo? Porque muitas são negociadas com desconto, algumas são vendidas para terceiros, né? A empresa terceirizada compra. Então, você precisa entender que mesmo indo, por exemplo, vai para uma cobrança judicial, tem todo um tempo que vai demorar, todo um custo operacional do processo envolvendo pessoas, e quando chega lá, o juiz vai propor uma negociação dentro da tua possibilidade também. Se vai ter bens, beleza, mas quem sabe tenha bens, e lembra que eu comentei antes, mesmo tendo bens, não significa que ele pode ser penhorado ou bloqueado se ele não foi dado como garantia. Isso, mesmo você tendo bens e havendo bloqueio, esse bem pode ser desbloqueado. Esse salário pode ser desbloqueado, essa pensão pode ser desbloqueada, essa poupança pode ser desbloqueada, mesmo que haja um bloqueio. Então é importante você entender quais os bens. Assista o vídeo onde eu falo sobre isso, vai ser mais fácil para você entender. E aí, chegou lá, o juiz vai propor uma negociação para você e você vai negociar em parcelas pequenas, da condição que você pode. E aí, para ele, quem sabe é mais fácil entender e fazer uma negociação, um ajuste, um acordo antes do processo judicial. Por isso que a maioria das dívidas não vira processo. Não vira processo. O que fazer? O que você vai fazer se você está com dívidas em instituições financeiras, aqui em específico o Bradesco, mas pode valer para outras instituições também. Manter a calma. Aqui um ponto importante. Eu sempre falo, saúde mental, espiritual e física. Como é que você vai manter a calma? Porque é aqui que eles atacam, é aqui que eles entram, é na nossa mente, aonde você é mais frágil, aonde eles conseguem te controlar. Então a questão emocional é o primeiro lugar que afeta quando a gente está endividado. E isso tem muitas aulas que eu falo sobre isso, então pesquisa aí as aulas que eu explico mais detalhadamente sobre isso. Então se nós estivermos bem com a questão mental, onde a gente tem que cuidar da nossa saúde mental, emocional, a nossa saúde espiritual, a nossa fé, a nossa relação com Deus, nós temos que manter essa intimidade muito forte, e a saúde física. Então, esse conjunto das 3 saúdes, ela vai permitir que você lida com essa situação com maior tranquilidade, com maior sabedoria, com maior cuidado, sem tomar decisões precipitadas, sem tomar decisões que vão só piorar, porque o endividamento faz com que a gente tome decisões precipitadas e equivocadas, onde piora tudo. Então você tem que estar bem mentalmente, espiritualmente,
e com a saúde física bem também. Isso vai te ajudar muito. E aí, quer saber mais como fazer isso? Vai no canal aí, nós temos várias aulas. Temos, inclusive temos esse livro aqui onde a gente fala, vou deixar na descrição aqui, ó, 7 hábitos que eu implementei e ajudam muito a trabalhar essa área aqui, tá bom? Organizar a vida financeira, você começa guardando dinheiro, o que vai sobrando você vai guardando, não importa se é 5, 10, 50, 100, 200, 500, R$1.000 por mês, você vai guardando, para no momento certo você negociar com descontos, com propostas de quê? Pagamento à vista com descontos. É o que nós ensinamos em nossas aulas e é o que foi o que eu pratiquei na minha situação de endividamento e deu muito resultado. Evitar novas dívidas, nesse processo você tem que evitar criar novas dívidas, se afundar mais em dívidas, tomar decisões equivocadas, se precipitar, tá? Você tendo estratégia certa, você com certeza vai vencer o medo e vai vencer o endividamento também, ok? Concluindo essa aula, nós partimos do princípio dessas dívidas, se vão gerar processo ou não. O que nós aprendemos aqui? Pode processar, que é o resumo final então, pode processar por 15 mil? Pode. Pode processar por 5 mil? Pode. Por R$1.000? Pode. Raro, né? Mas pode. Legalmente? Pode. Por 1 milhão? Pode. Como pode também não acontecer um processo por causa de 1 milhão. Vai acontecer sempre? Não. Existe valor mínimo? Não. O que decide? Seu perfil financeiro. Está aqui o detalhe. Então se atente a esses 5 perfis, essas 5 situações que eu comentei antes lá, que vão definir o seu perfil financeiro e a instituição financeira vai avaliar se isso é viável ou não entrar com um processo de cobrança judicial. Então, a informação tira o medo e o conhecimento te dá o controle da situação. Essa aula foi importante para você? Te trouxe conhecimento? Te tirou alguma dúvida? Te trouxe uma luz para que você possa lidar com a situação que você está e você consiga sair dessas dívidas, dessa situação onde a dívida te tira o sono, te traz preocupações, você não sabe nem o que fazer? Então, se ela te ajudou, se te trouxe pelo menos uma direção, dê joinha, compartilhe, comente para que a gente possa chegar a mais pessoas. E não se esqueça, né, de se inscrever no canal também, isso é importante. Quanto mais pessoas inscritas, mais pessoas nós atingimos com essas aulas. Deus te abençoe e nos vemos na próxima videoaula.